Continuação da leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, Mocinhos e Bandidos na História. É tentador dividir a história entre mocinhos e bandidos, colocando todos os impérios ao lado dos bandidos. Afinal, quase todos esses impérios foram edificados sobre sangue e mantiveram seu poder por meio de opressão e guerra. Mas grande parte das culturas de hoje se baseia em legados imperiais. Se os impérios são, por definição, ruins, o que isso diz sobre nós? Existem escolas de pensamento e movimentos políticos que procuram expurgar a cultura humana do imperialismo, deixando os que afirmam ser uma civilização pura e autêntica, não contaminada pelo pecado. Essas ideologias são, na melhor das hipóteses, ingênuas. Na pior, servem como uma camuflagem hipócrita para o nacionalismo bruto e para a intolerância. Talvez seja possível argumentar que algumas das inúmeras culturas que surgiram no início da história registrada fossem puras, intocadas pelo pecado e não adulteradas por outras sociedades. Mas nenhuma cultura, desde aquele início, pode fazer essa afirmação. Pelo menos nenhuma cultura que ainda existe sobre a face da Terra. Todas as culturas humanas são, em parte, legados de impérios e civilizações imperiais, e nenhuma cirurgia acadêmica ou política pode remover esse legado sem matar o paciente. Pense, por exemplo, na relação de amor e ódio entre a República Independente da Índia atual e a Índia Britânica. A conquista e ocupação da Índia pelos britânicos custou a vida de milhões de indianos e foi responsável pela humilhação e exploração contínua de outras centenas de milhões. Ainda assim, muitos indianos adotaram, com o entusiasmo dos convertidos, ideias ocidentais, como a autodeterminação e direitos humanos, e ficaram consternados quando os britânicos se recusaram a colocar em prática os seus próprios valores declarados e conceder aos indianos nativos direitos iguais, como súditos britânicos ou independência. No entanto, o Estado indiano moderno é filho do Império Britânico. Os britânicos mataram, feriram e perseguiram os habitantes do subcontinente, mas também uniram um mosaico desconcertante de reinos, principalmente tribos em guerra, criando uma consciência nacional partilhada e um país que funcionava mais ou menos como uma unidade política. Eles assentaram as bases do sistema jurídico indiano, criaram sua estrutura administrativa e construíram a rede de ferrovias que foi fundamental para a integração econômica. A Índia independente adotou a democracia ocidental em sua encarnação britânica como forma de governo. O inglês ainda é a língua franca do subcontinente, uma língua neutra que falantes nativos de Hindi, Tamil e Malayala podem usar para se comunicar. Os indianos são apaixonados por cricket e chai, e tanto o jogo quanto a bebida são legados britânicos. O cultivo comercial de chá não existia na Índia até meados do século XIX, quando foi introduzido pela Companhia Britânica das Índias Orientais. Foram os snobs sahibs britânicos que disseminaram o costume de tomar chá por todo o subcontinente. Quantos indianos hoje em dia gostariam que houvesse uma votação para destituí-los da democracia, da língua inglesa, da rede de ferrovias, do sistema jurídico, do cricket e do chá, utilizando o argumento de serem legados imperiais? Bem, mesmo que isso acontecesse, o próprio fato de fazerem uma votação para decidir a questão não demonstraria sua dívida para com os ex-soberanos? Mesmo se fôssemos condenar completamente o legado de um império brutal na esperança de reconstruir e salvaguardar as culturas autênticas que o precederam, com toda a probabilidade, o que estaríamos defendendo não seria nada além do legado de um império mais antigo e não menos brutal. Aqueles que se ressentem da mutilação da cultura indiana pela Índia britânica santificam inadvertidamente os legados do Império Mongol
e o sultanato de Delhi. E quem quer que tente resgatar a cultura indiana autêntica das influências estrangeiras desses impérios muçulmanos está santificando os legados do Império Gupta, do Império Kushana e do Império Maurya. Se um nacionalista extremo hindu fosse destruir todas as construções deixadas pelos conquistadores britânicos, como a principal estação de trem de Mumbai, o que faria com as estruturas deixadas pelos conquistadores muçulmanos, como o Taj Mahal? Ninguém sabe ao certo como resolver a questão espinhosa da herança cultural. Qualquer que seja o caminho escolhido, o primeiro passo é reconhecer a complexidade do dilema e aceitar que a divisão simplista entre mocinhos e bandidos não leva a lugar nenhum. A menos, é claro, que estejamos dispostos a admitir que costumamos seguir o exemplo dos bandidos. O novo Império Global. Desde mais ou menos 200 anos antes de Cristo, a maioria dos humanos viveu em impérios. Parece provável que no futuro também a maioria dos humanos vive em um. Mas dessa vez o império será verdadeiramente global. A visão imperial de um único domínio sobre o mundo inteiro pode ser iminente. À medida que avançamos no século XXI, o nacionalismo perde terreno rapidamente. Cada vez mais pessoas acreditam que toda a humanidade é fonte legítima de autoridade política e não composta por membros de nações específicas, e que a garantia dos direitos humanos e a proteção dos interesses de toda a espécie humana devem nortear a política. Sendo assim, ter cerca de 200 estados independentes é um obstáculo, não uma ajuda, já que suecos, indonésios e nigerianos merecem ter os mesmos direitos humanos. Não seria mais simples que um único governo global os protegesse? O aparecimento de problemas essencialmente globais, como o derretimento das calotas polares, acaba com qualquer legitimidade que reste aos Estados-nação independentes. Nenhum Estado soberano será capaz de superar sozinho o aquecimento global. O mandato do céu chinês foi concedido pelo céu para resolver os problemas da humanidade. O mandato do céu moderno será concedido pela humanidade para resolver o problema do céu, como um buraco na camada de ozônio e o acúmulo de gases de efeito estufa. A cor do Império Global pode muito bem ser o verde. Em pleno 2015, o mundo ainda é politicamente fragmentado, mas os estados estão perdendo sua independência rapidamente. Nenhum deles é realmente capaz de executar políticas econômicas independentes, declarar e travar guerras quando quiser, ou mesmo conduzir as próprias questões internas como julgar conveniente. Os estados estão cada vez mais abertos às maquinações dos mercados globais, à interferência de ONGs e empresas globais e à supervisão do público global e do sistema jurídico internacional. Os estados são obrigados a se adequar aos padrões globais de comportamento financeiro, política, ambiental e justiça. Correntes imensamente poderosas de capital, trabalho e informação giram e moldam o mundo com uma crescente desconsideração pelas fronteiras e opiniões dos estados. O Império Global, que está sendo forjado diante de nossos olhos, não é governado por nenhum estado ou grupo étnico em particular, de maneira similar ao Império Romano tardio. É governado por uma elite multiétnica e se mantém unido por culturas e interesses em comum. Em todo o mundo, cada vez mais empresários, engenheiros, especialistas, acadêmicos, advogados e gerentes são chamados para fazer parte do império. Eles devem ponderar se responderão ao chamado imperial ou se permanecerão fiéis ao seu Estado e ao seu povo. É cada vez maior o número daqueles que escolhem o império.